Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Amém. Irmãos, para quem veio no culto da quinta-feira, o recado do Senhor para nós foi: desce à casa do oleiro. E ali na olaria, o Senhor mostra para Jeremias uma obra em processo. Um vaso sendo feito pelas mãos do oleiro. E quando o oleiro faz o vaso da maneira que parece bem aos seus olhos fazer, o próximo passo é que esse vaso seja ungido, receba o azeite para ir fazer aquilo que ele foi designado a fazer. E quando eu olho para isso, eu lembro de Saulo, quando estava a caminho de Damasco, e no caminho teve um encontro com o nosso Senhor Jesus. E nesse encontro ele fica cego, e ele vai na casa de uma pessoa chamada Judas e fica lá por 3 dias. Deus levanta o seu profeta Ananias e fala assim: Ananias, vai até lá, na casa de Judas, que tem um homem chamado Saulo, que já teve uma visão de que você ia lá, ia orar por ele e a visão dele ia ser restabelecida. Ananias conhecia a fama de Saulo e falou assim: Senhor, o cara tá matando todo mundo que prega no seu nome, que anuncia o evangelho, eu vou lá? Aí o Senhor vira para Ananias e diz: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Cada um de nós que está aqui nessa noite é um vaso escolhido nas mãos do Senhor para anunciar a boa nova do Evangelho de Cristo. Só que não basta ser apenas um vaso. Esse vaso precisa receber a unção de acordo com a vontade do Senhor. E é isso que nós vamos falar nessa noite. O texto que nós vamos meditar se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 13. Diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmãos, depois que Deus rejeita a Saul, Deus ele envia Samuel até Belém, na casa de Jessé, e fala assim: Samuel, vai lá, porque é de lá que eu vou tirar o novo rei de Israel. E você vai derramar o óleo sobre a cabeça do meu escolhido. E quando Samuel chega na casa de Jessé, Davi não está na casa junto com todos os outros irmãos. Davi está no pasto, cuidando das ovelhas. E quando Samuel chega, Jessé, mais do que depressa, começa a trazer os filhos. Ele fala: Jessé, cadê os filhos? Que daqui o Senhor vai levantar um rei. Vem Eliabe, vem o outro, vem o outro, vem o outro. Quando Samuel olha para Eliabe, a palavra vai dizer que Samuel pensa com ele: certamente esse é o rei. Porque Eliabe era alto, Eliabe era forte, Eliabe era bonito, Eliabe tinha porte. Só que o Senhor olha para Samuel e ele diz: Samuel, não, está faltando um. Porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para aquilo que está onde? No coração. Então, a princípio, quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não vai escolher aquele que à vista dos homens é o mais capacitado, é o mais forte, é o mais querido pelos homens. Mas Ele vai escolher aquele que à vista dos homens, primeiro, é o menos capacitado. Porque a palavra do Senhor diz lá em João 15,16: Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto
permaneça. Como diz o ditado, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos para que a glória seja somente do Senhor, para que nenhuma carne se glorie. Quando o Senhor escolhe alguém, Ele escolhe aquele que à vista dos homens, ele é o mais fraco. O Senhor disse certa feita para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo disse que quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós buscamos a nossa força no Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. A nossa força, ela não vem do nosso braço, ela vem do Senhor. Deus, Ele vai escolher aquele que à vista dos homens é esquecido e rejeitado. Por isso que o Senhor disse lá em Isaías 49:15, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Aí ele diz, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. O Senhor não esquece os seus. E a primeira pergunta que a gente faz é por que o Senhor age dessa forma? Ele age totalmente da maneira inversa. A palavra vai dizer que o Senhor escolhe as coisas que são loucas para confundir as sábias. Ele escolhe aquelas que são fracas para confundir as fortes. Ele escolhe aquelas que são vis, desprezíveis e que não são, para aniquilar, destruir completamente aquelas que são. Tudo para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele, para que todos reconheçam que foi a mão do Senhor que fez, para que todos reconheçam que sem Ele nada podemos fazer, que tudo é dele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Em outras palavras, quando nós vemos Davi sendo escolhido pelo Senhor e olhando para o perfil de Davi, nós vamos entender que os escolhidos de Deus são aqueles que possuem um coração quebrantado e contrito. Davi disse, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração contrito é um coração arrependido. Deus escolhe aqueles que se comportam como os pobres de espírito, aqueles que estão ali nos pés do Senhor, reconhecendo as suas fraquezas, se esforçando para fazer aquilo que o Senhor deseja que seja feito. E Deus escolhe aqueles que se diminuem, porque João disse, é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Deus não escolhe quem toma glória para si, mas Ele escolhe aqueles que se esforçam para poder fazer a vontade do Pai. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, o homem olha para a aparência. Mas o Senhor vai olhar para o nosso coração, para o nosso interior, para aquilo que nós realmente somos. Por isso Ele disse para Samuel, lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E nós sabemos que o coração está totalmente atrelado com a nossa mente.
Atos, capítulo 8, versículo 22, diz assim: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E se tem uma coisa que a palavra de Deus diz que ele odeia, é o coração que maquina pensamentos perversos. Então o coração está atrelado com a nossa mente. Por isso que Provérbios vai dizer sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando nós olhamos para a fonte, nós lembramos de uma nascente de água. E o Senhor Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que água é essa que ele nos dá, que quando nós bebemos, nasce em nós uma fonte que nos leva para a vida eterna? Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Quando nós cremos no Senhor, quando nós olhamos para o Filho e cremos nele, nós alcançamos a vida eterna. Esse é o perfil de um escolhido do Senhor. E a pergunta nessa noite é: ungidos do Senhor, onde nós temos colocado o nosso coração? Nosso coração está nas palavras de vida eterna ou nosso coração está nas demais coisas? Porque a palavra diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que é que nós temos feito de tesouro nosso? Qual é o nosso maior bem? Quando nós olhamos para Davi, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22, o Senhor diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E qual é a vontade do Pai? Que nós vejamos o Filho e creiamos nele, para que nós possamos beber da água que ele nos dá e rios de águas vivas fluir do nosso ventre. Mas quando nós olhamos para Saul, que foi rei antes de Davi, Saul ele foi segundo o coração dos homens. Lá em 1 Samuel 10, 19 diz assim: mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tem falado: põe sobre nós um rei. O povo desejou ser como as demais nações. O povo desejou trocar ser governado por Deus para ser governado por um homem. E quando nós olhamos para Saul e para Davi, nós vemos que um foi escolhido por Deus e o outro foi pedido, solicitado pelos homens. Saul, ele foi pedido, solicitado, porque o povo rejeitou a Deus. Davi foi escolhido porque Deus rejeitou Saul. Quem nós estamos sendo na presença do Senhor? Como nós estamos nos comportando na presença do Senhor? Como Davi ou como Saul? Todas as vezes que alguém ia ser separado naquela época para uma missão especial, essa pessoa ela tinha que ser ungida, o óleo tinha que ser derramado sobre a cabeça dela. E quando nós olhamos para Davi e para Saul, nós vemos que os dois
foram ungidos com a permissão de Deus. Deus falou: Samuel, vai lá e unge Saul. Samuel foi lá e ungiu Saul. Depois Deus falou: Samuel, vai lá e unge Davi. Samuel foi lá e ungiu Davi. Só que os instrumentos utilizados para ungir Davi e ungir Saul foram diferentes. E o instrumento utilizado no momento da unção faz toda a diferença na nossa vida. Nós podemos ser ungidos com um vaso, como Saul foi ungido, ou nós podemos receber a unção do chifre, do azeite, como Davi recebeu. Quando nós olhamos para Saul, o nome Saul significa o solicitado. Israel, naquela época, antes de Saul, não tinha rei. Quem governava o povo era o próprio Deus através da vida do profeta Samuel. Só que Samuel foi ficando velho, os filhos dele não serviam a Deus da maneira que Samuel servia. Então, teoricamente, não teria como Samuel passar o bastão para os seus filhos. E o povo, olhando para as nações vizinhas, começou a perceber que todas elas tinham um rei, menos a nação de Israel. E eles começam a pedir um homem, um rei, para governar sobre eles. Um rei para que livrasse eles, um rei para que desse direção para eles. Ao invés de buscar o auxílio no Senhor, eles começaram a desejar buscar auxílio em outro homem. E Samuel, vendo essa situação, ele se entristece. E o Senhor vira para ele e diz assim: ouve a voz do povo em tudo o que dizem, porque não tem rejeitado a ti, mas tem rejeitado a mim, para eu não reinar sobre eles. Nesse momento, de tanto povo pedir um homem para governar sobre eles, Deus acaba concedendo o desejo do povo e levanta Saul para poder governar sobre eles. Só que antes de Saul ser ungido rei, o Senhor avisa: Samuel, fala para o povo, eles querem um rei. Só que esse rei, esse homem, vai colocar sobre eles um jugo. Esse homem vai tomar as filhas das mulheres para fazer de perfumista. Vai pegar os seus filhos para fazer servir a ele no castelo, lá no palácio. Vai tomar os melhores da terra para ele e vai colocar o povo num jugo, numa servidão. E aí o Senhor diz assim: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vocês escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Pediram tanto, o Senhor estava falando, vocês estão pedindo e estão pedindo mal. Vai chegar o dia que vocês vão se arrepender. E não adianta mais vir clamar por causa da escolha que vocês fizeram. É o livre-arbítrio. A Bíblia diz: não erreis, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas o povo não deu nem bola. O povo falou: não tem problema, nós queremos um rei. Então Deus levanta Saul e Samuel vai e unge Saul. 1 Samuel 10, capítulo 1 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça. E quando nós olhamos para o instrumento, o vaso utilizado para fazer a unção de Saul, um vaso naquela época normalmente é feito do quê? De barro. E quando nós olhamos para o barro ele é composto do quê? De pó e água. E quando nós olhamos para o homem, a palavra vai dizer que o homem foi feito do pó da terra. Então, quando Deus permite que Samuel unja Saul com um vaso, essa unção do vaso está fazendo menção de que aquela escolha não foi a escolha segundo a vontade do Senhor, mas aquela escolha foi uma escolha segundo a vontade dos homens, de outros
barros. Porque a vontade de Deus não era que um homem governasse sobre o povo, mas era que ele, o Senhor, fosse o rei sobre o povo. Tudo porque quando nós olhamos para o Senhor, Deus, ele é uma fonte inesgotável. O homem, ele é totalmente limitado. Deus, ele é perfeito e o homem é cheio de imperfeições. Deus é justo e o homem carregado de injustiças. Em outras palavras, o povo troca a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para poder se prender num jugo e se tornar cativo de um homem, ao invés de ser cativo do Senhor, ao invés de ser cativo de Cristo. E quando nós olhamos para Davi, o nome Davi significa o amado. E a primeira pergunta que eu fiz: quem são os amados do Senhor? Lá em João, capítulo 14, o verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E quando nós olhamos para Davi, Davi guardava os mandamentos do Senhor, porque lá no Salmo 119, o versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, diferente de Saul, Davi não desobedecia. E quando ele errava, ele reconhecia a sua transgressão. Ele dava ouvidos à vontade de Deus. Quando Deus rejeita Saul por causa da sua desobediência, Deus ele começa a procurar alguém nessa terra que faça a vontade dele, que execute todas as minhas vontades. E ele encontra Davi, que dá ouvidos à vontade do Senhor. Então Samuel vai lá, pega o chifre do azeite e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E por que Davi foi escolhido com um chifre? Foi ungido com um chifre. O chifre, irmãos, que era utilizado para fazer a unção, ele não era qualquer chifre e ele não podia ser um chifre de qualquer animal. Ele tinha que ser o chifre obtido do cordeiro que era sacrificado no altar do sacrifício para a expiação dos pecados. Então, antes de obter o chifre, era necessário que houvesse um derramamento de sangue. Escolhidos do Senhor, a primeira coisa que nós aprendemos, que nós temos que fazer para recebermos a unção que vem do chifre, que é a unção segundo a vontade de Deus, é que ninguém vai ser escolhido sem antes se lavar no sangue do Cordeiro. E que Cordeiro é esse? João capítulo 1, versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como Cordeiro, Jesus foi o sacrifício perfeito. Como Cordeiro, ele deu até a última gota de sangue para a remissão dos nossos pecados. E como Cordeiro, ele também se colocou na posição de chifre do azeite, porque o óleo, a unção, estava retida nele. Por isso ele disse:
Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O óleo da unção, o Espírito Santo de Deus, estava retido nele, e ele derramou a unção quando ele subiu aos céus. E quando nós olhamos para o ato de ungir, naquela época somente o sacerdote é quem poderia fazer a unção. E lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9 e 10 diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote. Então Jesus, ele foi o cordeiro sacrificado, ele é o chifre do azeite que tem o óleo sobre ele, e ele é o sacerdote que derrama a unção sobre os escolhidos do Senhor. Só que nós não recebemos a unção de qualquer maneira. Para nós recebermos essa unção que vem do chifre, do óleo, do azeite, duas coisas são necessárias. Jesus disse assim lá em Lucas 24, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? O batismo com o Espírito Santo e com fogo. É o óleo sobre as nossas cabeças. Quando nós olhamos, por que Jerusalém? A palavra Jerusalém ela é composta por duas outras palavras. A primeira palavra chama-se ira ou irra, e ela significa temor a Deus. E Provérbios 14, 27 vai dizer assim: o temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Nós só tomamos posse da vida, em nós só fluirão rios de águas vivas quando o princípio da nossa vida for o temor ao Senhor. Hebreus também vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E a outra palavra que compõe a palavra Jerusalém é Shalem, que significa perfeição. E lá em Mateus 5,48, o Senhor diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas que perfeição é essa que nós temos que ter? Porque quando nós olhamos para a nossa carne, a nossa natureza, ela é pecadora. O pecado habita na nossa carne. Nós só deixaremos de pecar quando nós formos arrebatados e tivermos o nosso corpo transformado. Então, quando nós olhamos para a perfeição, se nós olharmos uns versículos antes desse que nós lemos, lá de Mateus 5, o Senhor Jesus vai dizer assim: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Nós temos que buscar ser perfeita em nossas obras. Nós temos que buscar amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, falar como Jesus falou, dar um bom testemunho daquilo que Jesus fez nessa terra. Quando nós nos comportamos temendo ao Senhor e fazendo as obras que o Senhor deseja que nós façamos, nos esforçando para, aí sim, nós nos colocamos em Jerusalém, no lugar da benção, porque é lá em Jerusalém que está o Monte Sião, e a palavra vai dizer que
É ali, no Monte Sião, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E quando nós estamos em Jerusalém, é lá em Jerusalém também que se encontra o Gólgota, o Monte da Caveira. É lá em Jerusalém que tem o Cordeiro sacrificado. É lá em Jerusalém que tem o sangue derramado para expiação dos nossos pecados. É lá em Jerusalém, na posição de temor a Deus e de fazer as obras que Ele deseja que nós façamos, é que nós alcançamos a nossa redenção. A segunda coisa que nós temos que fazer, o Senhor diz lá em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não basta apenas estar em Jerusalém. Nós temos que estar em Jerusalém e temos que nos colocar na posição de filhos de Deus. Aí aquela história de novo. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós deixamos de nos prender no jugo desigual com o infiel, quando nós deixamos de ter sociedade com a injustiça, quando nós deixamos de ter comunhão com as trevas, quando nós deixamos de concordar com demônios, quando nós deixamos de ter consenso com os ídolos e passamos a ter comunhão somente com o Senhor. Quando passamos a fazer somente a vontade do Pai, a vontade de Deus. Aí sim, quando nós nos apartamos de tudo isso e nós passamos a temer a Deus e a fazer a vontade do Pai, aí sim é possível que o céu se abra sobre as nossas vidas e o azeite do chifre, a unção do chifre, seja derramada sobre as nossas cabeças. Para a gente poder permanecer em Jerusalém e permanecer na posição de filhos, nós precisamos primeiro nascer das águas. Ou seja, nós precisamos moldar a nossa mente, porque nós não nos lavamos no sangue do Cordeiro se antes nós não reconhecermos que diante da palavra de Deus nós temos comportamentos de iniquidade, de transgressão. Então a nossa mente é o primeiro lugar que precisa ser moldado. E depois que nós moldamos a mente em conformidade com a palavra do Senhor, aí nós começamos a nascer do Espírito, porque daí vem o nosso posicionamento mediante aquilo que diz as Escrituras. E quando nós nos posicionamos em conformidade com aquilo que a palavra diz, aí o Senhor diz: então eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Mas como é que nós sabemos se nós recebemos a unção do vaso ou a unção do chifre? Eu vou trazer alguns exemplos de comportamento que nós devemos analisar para ver em que posição nós estamos nos enquadrando, e eu já finalizo a mensagem. A primeira coisa, quando nós olhamos para Saul e para Davi. Saul foi ungido com vaso, segundo a vontade dos homens. Davi foi ungido com o chifre, segundo a vontade de Deus. Saul, qual é a característica de quem recebeu a unção do vaso, de quem faz a vontade dos homens? Quando nós olhamos para Saul, Saul preferia sacrificar do que obedecer. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. A primeira coisa que nós precisamos entender: não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ofertar, se antes a gente não obedecer. O sacrifício é consequência da obediência e não ao contrário.
Nós precisamos primeiro obedecer. E porque Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus rejeita a Saul. E quando nós olhamos para Davi, Davi não. Davi ele sabe que o obedecer vem antes de sacrificar. Porque lá no Salmo 51 ele diz assim: pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. O maior sacrifício que Deus recebe é um espírito quebrantado, porque a palavra vai dizer que um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, não despreza. Quando nós olhamos para Saul, quando ele se encontrou com Samuel, ele não foi até Samuel atrás da unção. Ele foi até Samuel atrás de jumentas perdidas. Ridecom, manai, decantas, quantos que só se achegam na minha presença, subecaia, ridecom, manai, decantas, buscando os teus deleites na terra, a tua satisfação na terra, subecaia, ridecom, manai, decantas, mas eis que os meus olhos contemplam toda a face dessa terra, subecaia, ridecom, manai, decantas, buscando os verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade, subecaia, ridecom, manai, decantas, focai nas coisas que são de cima e deixai, subecaia, ridecom, manai, decantas, as demais, porque eu cuido de todas elas, subecaia, ridecom, manai, decantas. Glórias a Deus. Saul, ele foi atrás das jumentas perdidas. Não era somente jumentas, eram jumentas perdidas. O que é uma coisa perdida? É uma coisa que está sem direção. É uma coisa que está fora do caminho. E a palavra vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E jumento, nós já aprendemos que é tudo aquilo que empaca o arado. Davi não. Davi, ele andava com as ovelhas. E ele lutava contra o leão e o urso. Quem são as ovelhas? As ovelhas são aqueles que ouvem a voz do bom pastor de Cristo e segue. Ovelha faz a vontade do Pai. Davi andava com quem fazia a vontade do Pai. E quando nós vemos que ele brigava contra o leão e o urso, o que é que o Senhor está querendo nos dizer? Que quem recebe a unção do chifre, quem é escolhido por Deus, ele combate as obras da besta, do dragão e do falso profeta, porque lembra lá da mensagem da besta, que a besta era semelhante ao leopardo, que tinha os pés como de urso e a boca como a de leão. Ou seja, quem se comporta como um Saul, aquele que é ungido com vaso, não vem para a presença do Senhor para buscar o reino em primeiro lugar. Só vem atrás das demais coisas. Quem se comporta como Davi, aquele que é escolhido e ungido segundo o coração de Deus, ele busca fazer a vontade do Pai. Ele busca o reino do Senhor. E as demais o Senhor acrescenta como consequência na vida dele. Saul estava tão preocupado com as jumentas que não deu nem atenção para aquilo que Deus estava colocando na mão dele. Quantas vezes nós perdemos coisas na nossa vida, Deus permite que coisas saiam da nossa vida para que nós possamos nos achegar até Ele,
buscar a sua unção. Mas ao invés de nós buscarmos a unção do Senhor, nós ficamos preocupados com os jumentos que ele tirou da nossa vida. E Samuel vira para Saul e diz assim: Saul, não se preocupa, porque as jumentas já foram achadas e estão sendo cuidadas. Às vezes nós perdemos coisas porque Deus tira para nos trazer na presença dele. Ele tirou, mas ele já está cuidando daquilo que ele tirou. Nós não precisamos nos preocupar. Nós temos que nos concentrar somente em buscar o reino e a sua justiça. O que é que nós estamos buscando quando nós nos colocamos na presença do Senhor? Com quem nós estamos andando? Com ovelhas ou com jumentas? E quando nós olhamos para tudo isso, a pergunta que nós temos que fazer é: será que nós estamos combatendo o bom combate como ungidos do Senhor? Porque quando nós olhamos para Saul, diante do inimigo, ele foge. Porque quando ele viu Golias afrontando o povo, ele não enfrentou Golias, ele fugiu. Davi, quem se comporta como escolhido do Senhor, quando vê o filisteu, o incircunciso, afrontando, ele resiste. O diabo se sujeita a Deus, resiste o diabo e o diabo foge, porque Davi disse para Golias: você vem a mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Lançou sua pedra na testa de Golias e venceu o gigante no nome do Senhor dos exércitos. Quem se comporta como Saul, ungido de vaso, ele foge do chamado que Deus tem para a vida dele. Porque Saul, quando foi chamado para ser apresentado à congregação e ser ungido rei, ele fugiu e se escondeu atrás de bagagens. Sabe aquela conversinha? Deus chama para orar, Deus chama para fazer a obra e a gente fica: ah, não, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu sou aquilo. Tá escondendo atrás das bagagens ao invés de vir fazer aquilo que foi chamado para fazer. Quando nós olhamos para Davi, para aquele que é escolhido segundo o coração de Deus, Davi não se importava de servir queijo, Davi não se importava de carregar armas, Davi não se importava de tocar harpa. Aquilo que Davi era designado para fazer, ele ia lá e fazia sem questionar. Ele aceitava o chamado que Deus tinha para a vida dele. Quando nós olhamos para Saul, aquele que é ungido segundo o coração dos homens, quando perde o espírito, começa a fazer as obras da besta. Porque Saul, quando perdeu o espírito de Deus, quando Deus rejeitou ele, ele começa a perseguir os santos, a perseguir Davi, para tentar matar Davi, aquele que era o escolhido de Deus. Agora, quem é escolhido segundo o coração de Deus, recebe a unção do chifre e do azeite? Não. Esse se comporta e respeita o ungido do Senhor até quando ele perde o espírito. Porque Davi não intentou contra Saul em nenhum momento. Davi não tentou tomar o lugar de Saul, mesmo sabendo que Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor. Quando nós olhamos para Saul, ele foi homicida, porque ele se matou com a própria espada. Ele se lança em cima da espada. E a palavra vai dizer que se alguém mata pela espada, necessário é que a espada seja morto. Ou seja, aqueles que usam a palavra de Deus para enganar as pessoas, pela palavra de Deus também vai ser morto. Davi não. Quem se comporta como Davi, como um escolhido do Senhor, Deus estabelece uma aliança de fidelidade eterna.
eterna. Lá no livro de Isaías, capítulo 11, o versículo 1, e aqui eu já finalizo. O Senhor diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Davi, ele foi ungido aonde? Na cidade de Belém. Deus envia Samuel até Belém para ungir Davi. E da raiz de Jessé, da descendência de Davi, brotaria um rebento. E lá em Atos 13, 23 vai dizer: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Deus fez uma aliança de fidelidade com Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus. Davi foi ungido em Belém. Jesus Cristo nasceu em Belém, consolidando a aliança que o Senhor fez com Davi. Aliança de fidelidade perpétua. Então que nessa noite, irmãos, nós possamos refletir em que posição nós estamos e que tipo de unção nós estamos recebendo nas nossas vidas, nós estamos buscando. Se nós estamos sendo pessoas segundo o coração de homens, que faz as coisas para agradar a homens, ou se nós estamos sendo pessoas segundo o coração de Deus, disposto a executar toda a vontade do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. E aí, irmãos, a gente tem uma grande missão nessa terra. Olha para dentro das igrejas aí que vocês estão, pode olhar, fica à vontade. O que é que o líder está colocando nas costas das pessoas? Não é o jugo que foi falado? Não está pegando os melhores da terra e levando para casa dele? Não está pegando dos melhores das moças, as coisas para servir para eles? Tudo servindo para quem que ungiu? Foi Deus? Foi um homem levantado segundo o coração de Deus? Para pensar. Eu digo para ti, irmãos, eu aprendi com tudo isso aí, lá atrás, um tempinho atrás. E não derrama uma gota de óleo na cabeça de um, se Deus não mostra. Porque quem escolhe é o cordeiro, por isso que o chifre é o chifre do cordeiro, é ele que escolhe. Glórias a Deus. A Bíblia diz: apresentai-vos a Deus como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade aos amados, e que não tem do que se envergonhe. O que é uma pessoa que não tem do que se envergonhar? É uma que não peca, irmãos? Que bom seria se ninguém pecasse. A que não tem que se envergonhar é a que está o tempo todo se lavando no sangue do... porque aquele que diz que não tem pecado não passa de um mentiroso, porque já está escrito na palavra de Deus. Só que para você não ter do que se envergonhar, primeiro você tem que manejar bem a palavra do quê? Da verdade, porque vai abrir o teu entendimento para você não ter do que se envergonhe. E aí quem pode intentar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é ele quem justifica. A gente só é justificado, irmãos, é pelo sangue do Cordeiro. Mais nada, esquece, entendeu? Homem, ninguém pode justificar ninguém. Somente o sangue do Cordeiro pode nos justificar. Vai lá combater diante do maligno e não se lava no sangue do Cordeiro para tu ver. Vai lá, não tem jeito. Mas se lava no sangue do Cordeiro e vai para tu ver. Entendeu? Você vai ver que a diferença é grande. Num tá a unção com o chifre. Agora, Saul errava e não reconhecia os teus erros. E aí foi onde Deus rejeitou. Amém, irmãos?